Pessoal, vamos lá então, tá? Separadinho aqui para vocês as principais informações aí, então, do nosso concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Claro que o prof não vai ler tudo isso aqui, mas vou pegar algumas coisas importantes, tá? Então, vamos lá, dos cargos oferecidos, né, vocês já devem estar sabendo, auditor de controle externo, nível A, e oficial de controle externo, tá, gente? Então, olha só que maravilha isso aqui. Vencimento básico, então, do auditor, R$ 20.572,72, para um regime, né, de 40 horas semanais, dedicação exclusiva, tá? Já o oficial de controle externo, olha que fantástico aqui, Josué, R$ 9.801,07, né? Tá? Olha só. Lembrando que aqui o requisito é ensino médio, né, gente? Diferente do auditor que é superior. Pode falar, Josué. Não, só concordei, é um bom salário, né? Dá para comprar alguns pacotes de café. Pô, se dá, né? Mesmo o café aumentando, não tem problema. O cara aqui vai estar baixado, né? Então, assim, né, pessoal, tá claro, né, a gente está falando de um concurso super concorrido, super esperado aí por muita gente, né, mas que dá tempo da gente estudar até lá, tá? Então, aqui os requisitos básicos para investidura, né, tá? Aquelas coisas bem tradicionais que todo concurseiro já conhece, tá? Obviamente, aprovação e classificação no concurso público, nacionalidade brasileira, portuguesa, né, tá? Aquela questão do Estatuto da Igualdade, gozo de direitos políticos, quitação de obrigações militares, etc. Tá? Muito bem. Questão de vagas, isso bem importante, né? Ó, distribuição por cargo e especialidade. Temos aqui, então, ó, tá? Esses ACE é sempre auditor, tá, gente? Então, auditor de controle externo e o OCE é o oficial de controle externo, né? Tá? Então, aqui a distribuição das vagas ali, né? Um para arquitetura, ciências contábeis, tá? Pegando o número total aqui, né? Tá? Então, engenharia civil 4, tecnologia de informação 5, e depois ali o oficial instrutivo 20 vagas, tá? Muito bem. Depois, olha só, vamos lá, vamos pegar aqui a parte das inscrições, importante também, né, Josué? Vamos lá. As taxas, isso. Olha só, auditor de controle externo 270,84, tá? O pessoal estava reclamando, achou a taxa meio salgada, né? Mas, enfim, faz parte. Tá? Depois mas é preço de nível superior, né? Isso, nível superior, exatamente, tá? E o cara vai ganhar 20 pau depois, né, Josué? Só de base, né? Sim. Então, cara, paga faceiro isso aí, tu vai passar e vai estar muito bem, né? O oficial de controle externo, que é o de ensino médio, 118,79, tá? Lembrando que as inscrições estão somente pelo site da banca Sebrasp, antiga CESP, né, gente? A gente sempre fala CESP, Sebrasp, né? Porque, enfim, a de eterno, né? Tá? Exclusivamente pela internet, pagamento por boleto bancário ou Pix QR Code, tá? Então, comprovação, né, pagamento efetivado até o primeiro dia útil subsequente, comprovante de inscrição disponível na página de acompanhamento, enfim. Aí a gente tem aquelas informações no edital para isenção de taxa, tá? E solicitação de atendimento especializado na hora das provas, tá, gente? Tudo isso tem no nosso edital, tá? Aqui, parte importante, né? O exame de habilidades e de conhecimentos de natureza eliminatória e classificatória. Nós temos ali, vamos lá, prova de auditor, tá? Auditor de controle externo. Vamos lá. 80 itens, aqui a gente chama de itens, né? Tá? Modelos CESP, Sebrasp, clássica daquela de certo e errado, né, Josué? Que o pessoal tira para uma coisa mais simples, né, Jojo? Mas não é, né? 50% de chance de errar de... Fora a regrinha, né? De quem erra... Exatamente. Desconta. Aí é que está o grande problema, né, pessoal? Tome muito cuidado, tá? Eu digo, né, não só eu, Josué também, o cara tem que estar acostumado, tem que estar familiarizado com as bancas, né? Principalmente aquela da qual ele vai prestar um concurso público. Por quê? Vamos lá. Tu olhas assim no primeiro momento, é só certo e errado, né, Dani? É fácil, é mais fácil, eu tenho 50% de chance de acertar. Tá, mas não esquece que um item, né, que tu classifique erroneamente, ele anula também um outro item teu correto,
Então, vamos lá, vamos imaginar, eu tenho ali as 3 primeiras questões. Questão de número 1 eu acertei, questão de número 2 eu acertei. Aí, na questão de número 3, eu coloquei certo, mas era errado. Eu não só errei essa, como eu anulo uma certa. Então, assim, ó, tem todo um cuidado que a gente precisa tomar na hora de fazer esse tipo de prova, tá, gente? Então, tome cuidado. Vamos lá, voltando aqui rapidinho. Então, a prova 1, prova objetiva e conhecimentos gerais, são 80 itens. A prova 2, que eles estão chamando de P2, ali, conhecimentos específicos, 100 itens. E, olha lá, Jojo, coisa linda, maravilhosa. Nós temos as discursivas, tanto da parte de conhecimentos gerais, tá? Quanto da parte de conhecimentos específicos, né? Tá? Totalizando ali 40 pontos, porque é 20 pontos cada uma delas, né? Trabalhando ali com 15 linhas para essas questões, tá? Depois eu vou dar uma falada também na parte do oficial de controle externo, que também tem a discursiva, só que a discursiva do controle externo já é uma produção de texto, de fato, né? E não tão somente de uma questão, tão somente entre aspas, por favor, né? Porque não é barbada, tá? Então, lembrando, a aplicação, né, de P1 e P3 pela parte da manhã, ou seja, a prova objetiva de 80 itens de conhecimentos gerais, mais aquela de conhecimentos gerais da parte discursiva, então, pela manhã, e aí, à tarde, é a parte de conhecimentos específicos, tanto objetiva quanto discursiva, tá, gente? Então, em 2 momentos aí, e aqui a duração para cada uma dessas partes, para cada um dos turnos. No turno da manhã, 2 horas e meia de duração, no turno da tarde, 3 horas de duração. Isso lembrando para auditor de controle externo. Já para o oficial de controle externo, tá, gente? Lembrando, né, de nível médio, nós temos ali, tá, tudo, a aplicação de toda a prova num turno apenas, que é o turno da tarde, que é o que está previsto no nosso edital, tá? Então, são 50 itens de conhecimentos gerais, 50 de conhecimentos específicos, tá? E temos, sim, a nossa partezinha ali da prova discursiva, tá? E daí vai ser um tema, né, de atualidade, que legal, que ele não fala absolutamente nada, né? Atualidade. O que é atualidade? Tudo, tá? Vamos lá, Copa do Mundo de futebol é atualidade, está acontecendo agora, né? Mas, enfim, tá claro, né? A probabilidade de cair esse tema é nula, tá? Tá, não vou dizer que é nula, né? Mas é quase nula. Então, mas nós temos várias coisas acontecendo, né? Mundo afora aí, tá? Eu e o Josué, sempre que a gente fala dessa questão de redação, né, de texto, a gente bate muito na tecla na questão das IAs, das inteligências artificiais. Isso. Mas eu acho que também agora a gente tem outras temáticas. Eu acho que a questão das alterações, das mudanças climáticas vem ganhando força de novo. Na verdade, ela está sempre em pauta, né? Mas vem ganhando força de novo. Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, até porque nós estamos falando, né, de um concurso, tá, gente, que é para o TCE do Rio Grande do Sul, então, acho que a questão das enchentes, ela pode aparecer, por que não? E até porque, se a gente analisar, agora nos Estados Unidos, principalmente o estado do Texas, está sofrendo muito com a questão das enchentes lá também. Então, acho que eles podem fazer daqui a pouco até um link dessas duas situações, tá? Então, mas enfim, é um tema de atualidade, aí sim, né, tem que saber fazer o nosso famoso texto dissertativo argumentativo, tá? De até 30 linhas, tá bom, gente? Bom, né, os locais, né, tá, e horários a gente vai ter a consulta ali no site da Sebrasp, tá, gente? Então, e aí aqui tem algumas outras informações que eu acho que já não são tão, assim, importantes. Agora, das provas, isso sim, tá? Vamos lá. Tá? Opa, oi, apertei errado. Os locais que geralmente é Porto Alegre, né? Isso, exatamente. Tá? Não sei que tenha muitos inscritos, às vezes eles vão para a região metropolitana, mas a Isso, prioridade é mas a Porto Alegre, quem vem de a fora. princípio eles determinaram Porto Alegre, né? É. Tá? Provas objetivas, gente. Vamos lá, vamos falar rapidinho aqui, né? Tá? Então, né, auditor de controle externo ali, a pontuação que nós temos, tá? Forma de julgamento certo e errado, como eu já falei para vocês, cuidar aquela coisa, né, que, tá, se eu acabo colocando ali uma alternativa errada, tá, a gente vai acabar tendo uma outra anulada, então toma cuidado, tá?
Questão dos gabaritos, isso aqui não precisa agora. Provas discursivas, isso aqui sim, isso gostamos, tá? Então, olha só, tá? Nós temos ali a prova 3, que eu mostrei para vocês, então, de conhecimentos gerais para auditor, tá? Que são 15 linhas, e a P4, que seria, entre aspas, a prova 4, de conhecimentos específicos, também de 15 linhas. Lembrando que elas são em turnos diferentes, tá? Depois, porque daí uma vai estar com uma parte de objetiva de conhecimentos gerais e a outra com a parte de conhecimentos específicos também objetiva ali. Já o oficial de controle externo, nós temos ali a nossa provinha também de produção textual, tá? 30 linhas, 20 pontos. Algumas coisas que eu destaquei aqui para vocês, tá, gente? Ó, escrita, manuscrita, caneta preta transparente. Olha só, isso aqui é importante porque o pessoal às vezes não lê o edital, né? Então, assim, ó, pode caneta vermelha? Evidente que não. Só que percebam que ele está deixando bem claro aqui que ele quer caneta preta. Ele não fala preta ou azul, tá, gente? Então, é caneta preta, transparente. Cara, resumindo, Bic preta, é isso, tá? Bic preta, não leva outra, leva Bic preta e acabou, tá? Para não dar problema, né? Algumas observações que aparecem na parte lá da prova discursiva, tá? A questão de não poder rubricar ou colocar qualquer marca, desenho, pelo amor de Deus, quem é que faz isso? Mas, se eles colocam isso no edital, gente, é porque alguém já fez, tá? Então, assim, ó, não pode, qualquer coisa que de uma certa forma possa marcar aquela prova para uma outra pessoa, para outrem, tá? É passível de anulação, vai ser anulado, tá? Então, não pode, é tudo no lugar bonitinho. Se tu ficar na dúvida, pergunta para o fiscal, antes de qualquer coisa, tá? Muito bem, lembrando que o documento válido é o texto definitivo, o rascunho, não deu tempo de passar para a folha definitiva, Dani, só lamento, te vejo no próximo concurso, tá? Ai, Dani, que horrores, mas é verdade, pessoal, é verdade. Então, tu tens que praticar também essa questão de treinar o tempo da tua produção textual, tá? Isso aí é importante na hora da prova, senão, né, já sabe, tá? Não tem substituição da folha definitiva. Eu, sem querer, eu assinei onde não deveria assinar. Cara, de novo, só lamento. Não tem. Não adianta pedir para o fiscal chorar, implorar, ameaçar o fiscal. Não adianta, não vai adiantar nada, tá? Critérios de avaliação, né, gente? Tá aqui, ó, correção apenas dos aprovados nas provas objetivas. Então, para que eu tenha o meu texto corrigido, eu preciso ser aprovado, né, na prova objetiva, tá? Eliminação, né, não correção das discursivas, se a tua discursiva não for corrigida, tu já está eliminado, né, tá? Aspectos avaliados, tá? É a parte de conteúdo, expressão escrita e normas de língua portuguesa, tá, gente? Normalmente, tá? Normalmente são 2 examinadores, se houver discrepância entre as notas desses 2 corretores, passa por um outro, tá? Mas normalmente não há, tá, gente? E aí a gente tem uma formulazinha aqui do cálculo, não vou entrar nesse critério agora, tá? Basicamente assim, ó, vamos lá, tá? E aí eu já vou encerrando aqui essa parte do edital. Deixa eu só olhar para vocês aqui. O que acontece? Cadê o Jojo? Tá aqui. Olha só. Oi. O que vocês têm que tomar muito cuidado, tá, gente? Na hora de fazer a produção. Ver a tipologia textual, que é um tipo dissertativo, argumentativo. Saber o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, né? O tipo de linguajar, que é um linguajar impessoal, tá? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Tem que ser impessoal, tá? Então, tu não esquece subjetivismo, esquece eu, esquece me, esquece meu, minha. Eu posso botar eu acho que? Óbvio que não, tá? Tá? Ali a gente não acha, pessoal, ali a gente tem certeza das coisas, tá? Então, eu não vou falar assim, ó, eu acho que o Brasil... Não, sabe-se que o Brasil, percebe-se que o Brasil... Ou simplesmente já sai tacando-lhe ficha dizendo, o Brasil, tarará. Simples assim, tá? Então, tem que ter já uma ideia de como que vocês vão estruturar o texto dissertativo argumentativo de vocês, tá? Isso aí é treino, isso aí é prática, é leitura e produção de texto, não adianta. E a gente sabe que faz toda a diferença lá na frente, tá? Aliás, ainda mais para um concurso que, né,
parte do pressuposto que vai ser um concurso muito concorrido, né, Josué? Isso, lembrando que a gente fez, né, uma live de inteligência artificial, né, sobre redação informática. Perfeito. Mesmo que, se não vinha o tema de redação de inteligência artificial, já é uma baita aula sobre texto dissertativo, né, que o pessoal pode assistir. Verdade. Esteja no meu canal, ou esteja aí no canal do professor Dani, dá uma fuçada aí que vocês vão ver, não faz muito tempo, faz o que, um mês, eu acho que a gente fez essa live. Acho que faz um mês, é verdade. Acho que faz procura aí. Então. E quem quiser... O conteúdo de informática, então, é esse de conteúdo, só não... Bom, eles falaram ali que são várias questões, tudo num pacote, né, de conhecimentos gerais, né? Isso. Mas geralmente são 10 questõezinhas de informática que caiu aqui como tecnologia da informação, na verdade, né? O conteúdo, então, noções de sistema operacional, ambiente Windows, e aqui a gente considera sempre, principalmente Sebrasp, ela vai cobrar a versão mais recente, né? Quando ela coloca, assim, o Windows, ou cai a versão mais recente, ou ela faz uma questão bem genérica, assim, uma assertiva que vale para qualquer versão. Edição de texto, planilha e apresentações, ou seja, Word, Excel e PowerPoint no ambiente Microsoft Office. Aqui é a mesma coisa que no Windows, né? Ou eles vão cobrar alguma coisa genérica, que vale para qualquer versão, ou a versão mais recente. Para estudo, a gente sempre estuda a versão mais recente desses softwares. Redes de computadores. Aqui, quando se tem redes de computadores, é bem amplo. Então, a gente estuda os conceitos de redes, né? A gente tem que ver sobre redes guiadas, que são aquelas por cabos, redes não guiadas, que é o famoso Wi-Fi, conceitos básicos, ferramentas, as topologias, né? Tem que estudar isso também. Internet e intranet, qual é a diferença? Não está explícito aqui, mas a banca, se ela quiser cobrar, ela pode cobrar a extranet, tá? Que a extranet é aquela rede privada e tal, mas que tem acesso controlado externo. Então, temos internet, que é a internet que a gente utiliza, a intranet, que ela é uma rede controlada interna. Por exemplo, o TCE, vocês vão ser aí concursados, vão ser funcionários do TCE. O TCE, provavelmente, nas dependências do prédio dela, tem uma intranet, onde apenas os funcionários, apenas pessoas autorizadas terão acesso. A partir do momento, por exemplo, vocês estão em home office, vão trabalhar em home office, alguma coisa assim, se a profissão permitir, vocês vão ter que acessar essa rede também, só que vocês estão em casa, então passa a ser uma extranet, onde, mesma coisa, apenas pessoas autorizadas vão ter acesso e tal, né, mas continua sendo, a diferença é essa, a intranet é mais das dependências do prédio, né, as dependências físicas do local, e a extranet, ela é extra, né, externa, mas o controle de acesso é o mesmo. Programas de navegação do Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. E aí vem uma diferença da Sebrasp, que ela cobra com bastante frequência o Edge, né? Tem muitas bancas aí que botam o Edge só para bonito no conteúdo e nem vira questão. A Sebrasp, ela cobra o Edge, tu tem que estudar profundamente as configurações, tem que estudar a parte visual do Edge, né? Desses 3 navegadores aqui. Ela botou aí similares. Acho muito difícil, assim, em similares, a não ser que seja uma questão meio conceitual, assim, de navegação na internet. Mas navegador para se estudar, assim, a parte visual e a parte bem específica do navegador, esses 3 aqui. Correio eletrônico Outlook, daí a gente considera também a versão mais atual também, que é a versão 365. Sítios de busca e pesquisa na internet. A gente já falou em outros editais aqui, em outras lives, né, o que é busca na internet, né? O Google não é simplesmente digitar as palavras e pesquisar, a gente tem filtros de pesquisa, tem outros tipos de coisas que a gente se faz também de busca na internet. Grupos de discussão, redes sociais, e aqui eu vejo muito cara da Sebrasp de fazer pegadinha, por exemplo, dizer que um grupo de discussão e rede social é a mesma coisa. Até eu acho que na live passada a gente falou, né, sobre isso, que eu citei o Yahoo Respostas, que era um grupo de discussão. Sim, perfeito. O falecido já, né? Não existe mais, mas tem outros grupos de discussão aí. Por aí, né? Grupo de discussão, Josué, seria a mesma coisa que esses fóruns de discussão? São literalmente os fóruns, é a mesma coisa. Perfeito. Aí ela pode ter meio que confundir, né? Tipo, grupo de discussão é uma rede social. Não, é diferente. O grupo de discussão, eles são geralmente assuntos nichados, redes sociais já é algo mais de compartilhamento, né? Computação em nuvem, que é basicamente armazenamento na nuvem, né? Noções de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Esse item 4 aqui,
Geralmente, quando a gente estuda o Windows, acaba estudando esse assunto, tá? Porque a gente vai estudar lá, por exemplo, gerenciamento de programas. Gerenciamento de programas é tu saber que a Microsoft, por exemplo, o Windows, tem a Microsoft Store, que é uma loja de aplicativos que tu vai instalar e tal. Desinstalar um programa, tu não pode ir lá no disco C, no arquivo das pastas, e apagar as pastas como se ela fosse uma pasta pessoal tua. Não, tu tem que ir lá nas configurações, fazer a desinstalação desse software. Gerenciamento de informações, de arquivos, né? Aquela questão bem conceitual, mas tipo, a organização dos arquivos, né? Pasta, saber que uma pasta dentro da outra é uma subpasta. Diretórios, pode cair essa palavra também na prova de vocês sobre diretórios, esses conceitos, né? A gente estuda o Windows Explorer, né? O explorador de arquivos da Microsoft do Windows. A gente acaba, consequentemente, estudando esse tema aqui, não precisa estudar ele como um tema isolado. Segurança da informação, procedimentos de segurança, que aí vem aquilo que a gente vem falando em outras edições da live também, que é aquela coisa mais de comportamento do usuário, identificar um golpe, identificar um ataque, identificar um risco à segurança do computador, noções de malware, vírus, worm e pragas virtuais. Então, apesar de ele dizer vírus, worms, né, ele já pragas virtuais, noções de malware, já está abrindo um leque, vai ter que estudar vários outros, não só vírus e worms, tem que estudar o bot, tem que estudar os tipos de spyware, tem que estudar o ransomware, tem que estudar tudo isso acerca da segurança da informação. Aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Procedimentos de backup, que é um assunto também de segurança, né? Backup nada mais é do que cópia de segurança. E, por exemplo, faz parte da segurança, porque se você sofre um ataque, um malware apagou seus arquivos e tal, é essencial que você tenha uma cópia de segurança, tenha um backup desses arquivos. E aqui repetiu, né? Armazenamento de dados na nuvem é a mesma coisa que computação em nuvem, ali repetiu o assunto. Alguns assuntos que a Sebrasp gosta bastante de frequência, assim, que a gente vê cair, é esse conceito de segurança da informação, Windows, Word, Excel, a gente vê ela cair com bastante frequência, esses assuntos assim, eu recomendo que foque nesses tópicos aqui, tá? Algumas questõezinhas, né, que a gente pode ver aqui, então, a metodologia da banca, para quem não conhece ainda, quem nunca fez Sebrasp, né, para conhecer aí. Questão nova de 2025, no Excel, para utilizar a opção análise rápida, que permite que os gráficos rápidos possam ser criados, é necessário que o usuário selecione um intervalo de células, clique o botão no canto inferior esquerdo ou utilize o comando Ctrl+R. E olha, a banca não está te perguntando pela versão específica, então é uma questão meio genérica, mas leva-se sempre em consideração a versão mais atual, a versão 365. Essa assertiva aqui, ela está errada, por quê? Primeiramente, que a análise rápida, ele não fica no canto inferior esquerdo, ele fica no canto inferior direito. E é muito cara da Sebrasp dar um detalhe para ficar errada a questão. Segundo, não é Ctrl+R o atalho de teclado, é Ctrl+Q o atalho de teclado, tá? Então, duas coisas erradas aqui que corrigiram essa questão. Word, ambiente Microsoft Office 365, aqui a banca trouxe para nós a versão específica. Texto separado por tabulações pode ser convertido em tabela. Para isso, basta selecionar e clicar na opção tabela, encontrada na guia inserir. E aqui, quem lê de primeira, quem estuda e tal, e sabe sobre a localização dos recursos dentro do Word, vai ver essa questão e vai pensar, tá correta. Só que não, achou errado. Tá errada essa questão, e aqui a Sebrasp, ela corrigiu num detalhezinho, numa palavrinha. Por quê? A banca falou basta. Basta selecionar o texto, clicar na opção tabela encontrada na guia inserir. Esse é o caminho correto para se criar uma tabela. Você vai na guia inserir, clica na opção de tabela, né? Você cria ali uma tabela. Só que faltou passos. Temos passos a mais. Então, não basta. Essa é a palavra, não basta fazer isso. Porque se você fazer exatamente isso, a única coisa que você vai fazer é abrir o menu suspenso de tabela. O que ele está falando aqui? É quando a gente tem um texto e a gente quer transformar esse texto em uma tabelinha no Excel. E a gente faz exatamente isso, vamos em guia inserir, selecionamos tabela e clicamos, faltou um passo a mais, ó. Converter texto em tabela, tá?
Por isso que essa assertiva ela está errada, esse caminho aqui, esse passo a passo, ele está incorreta, tendo em consideração que a banca trouxe para nós a palavra basta. Então, não basta fazer isso, tem um caminho a mais, tem um passo a mais a ser feito para converter um texto em tabela dentro do Word. Outra questãozinha aqui da Sebrasp. No Windows, o Microsoft Defender Smart Screen é uma ferramenta cuja principal função é bloquear a maioria dos pop-ups, não tendo ele a funcionalidade de verificar sites visitados em listas conhecidas de phishing, por exemplo. Tá? É outro tipo de metodologia que a Sebrasp pode trazer para nós, mesclar assuntos. Aqui ela trouxe o ambiente Windows, mas ela está perguntando mais dentro do ambiente de navegação na internet, né? O Microsoft Smart Screen. Microsoft Smart Screen, ele é justamente isso. Essa assertiva ela está errada, tá? Mas ele é justamente te proteger e ele vai te identificar alguns sites que podem estar em listas conhecidas de phishing, tá? Você vai acessar um site, se esse site não for considerado seguro, esse filtro Smart Screen, ele vai aparecer um aviso lá, né? Tipo, esse site é inseguro, né? Ele pratica golpes de phishing e tal. Ele não vai te impedir de acessar o site. Se você clicar em OK, se você clicar lá no aviso e seguir, você consegue seguir o site, mas aí é por sua conta e risco, você foi avisado, né? Então, o Smart Screen, ele não te impede. É outro tipo de questão que a banca pode fazer. Tipo, o filtro Smart Screen impede que você acesse um site de phishing e tal. Não, ele vai te mostrar um aviso, mas se você quiser acessar esse site, ele acessa. A função dele não é de bloquear pop-ups, porque pop-ups é aquelas janelinhas, a gente clica num linkzinho, a gente clica, às vezes, nem clica em links, a gente clica em algum texto, em alguma coisa de um site, e o site abre uma janelinha de propaganda. Isso é um pop-up. E isso é uma funcionalidade já nativa dos navegadores, seja ele Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge e tal. O Smart Screen ele tem essa função principalmente de phishing. O que é phishing? Phishing é um golpe onde o golpista, o hacker, ele vai te induzir a dar os teus dados. É aquele famoso golpe que a gente recebe uma mensagem de e-mail, geralmente. Aí o phishing a gente pode receber ele por e-mail, ou a gente pode acessar um site que esse site nos induza a um golpe de phishing. Ele vai te induzir, ele vai se passar por quem ele não é, e ele vai te induzir a dar teus dados para ele, aquele famoso lá do banco, né? Às vezes a gente nem tem conta naquele banco e recebe e-mail, tipo, atualize seus dados e tal, e aí a gente é induzido. Ou você tá com saldo positivo, resgate, não sei o quê. Chega no... Quer ver? Chega final de... esse prazo do imposto de renda, começa a chover golpe, porque daí, sei lá o que, o seu CPF está bloqueado, faça a declaração do imposto de renda e tal, ou a pessoa que quer regularizar CPF, faz alguma coisa assim, vai para um site falso. Quando se trata de governo, é sempre bom ter em mente, né, daí entra naquele assunto de redes de computadores, de internet, os domínios dos sites, por exemplo, com.com, ele é um site comercial, e tem o .gov, não é à toa que a gente tem o nosso gov.br, né, que ele é site governamental, e que já é um dos tipos de coisa que faz parte lá do que eu disse do comportamento do usuário, né? Eu recebi um e-mail para ir para um site para atualizar meus dados, meu CPF. CPF é governo, aí tu vê o site é, sei lá o que, brasil.com.br. Não é o site, né? Tem que ter o .gov para ser algo do governo e tal, hoje você já consegue eliminar, né? Por isso que está errada essa assertiva, que damos toda essa volta para explicar por que está errado isso aqui. E aqui está o conceito, né? O Smart Screen tem como principal função justamente proteger o usuário contra sites maliciosos, né? Seja ele phishing ou malware, porque um site malicioso ele pode te induzir a dar teus dados para ele, né? Ou ele pode te induzir a fazer o download de um malware, de um software malicioso. Como é que se chama esse tipo de técnica que ele se passa por quem ele não é e ele te induz a cair nesse golpe e tal? É engenharia social, tá? Engenharia social é o ato do golpista, do hacker, se passar por quem ele não é para aplicar determinado golpe. E aplicativos potencialmente indesejados, ele faz isso verificando os sites visitados em listas conhecidas de phishing e malware, também analisando os downloads, tá?
Fica a dica para quem vai estudar por conta própria aí, né? Quem tiver interesse, acessar o cartilha.cert.br. É uma boa fonte, tá? Uma cartilha de segurança para a internet é uma ótima fonte. Muitas bancas cobram focado nos conceitos da cartilha de segurança para a informação. Mais uma questãozinha de segurança, ó. Spyware é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos. Essa assertiva ela está errada. Eu trouxe bastante errado aqui, né? Todas as erradas, né? Não tem muito o que falar sobre assertivas certas, eu trouxe as erradas justamente para a gente abrir um leque no conteúdo. O que ele está descrevendo aqui é o que a gente acabou de ver, é o phishing. Uhum. É o phishing. Spyware, o que é o spyware? Ele termina com ware, então a gente sabe que ele é um malware, né? Não é golpe. O golpe é um ato, né? É uma ação, no caso assim. E quando se termina em ware, você já consegue eliminar, porque se trata de malware. O spyware, ele é um software espião. Nós temos 3 tipos de spyware. O adware, o keylogger e o screenlogger. O hardware, ele vai, de uma forma bem genérica, assim, né, bem geral, o spyware ele vai monitorar a atividade do usuário e vai mandar essas informações para o golpista. E aí o spyware se divide nesses 3, onde o hardware é o tipo de spyware específico que ele monitora a atividade do usuário e ele vai mostrar anúncio direcionado para o usuário. Semelhante ao que o Facebook e o Google fazem, a diferença é que quando a gente usa esses serviços, né, a gente acaba aceitando os termos. O spyware ele é um software malicioso, então é sem a ciência do usuário, né? Ele faz isso sem o usuário saber. O keylogger, ele vai captar o que o usuário está teclando, né? O que se ele está colocando no teclado vai ser sua senha, vai ser seu login, vai ser informações importantes e vai mandar essas informações para o golpista. Aí, por exemplo, bancos tiveram uma ideia, os sites tiveram uma ideia assim, vamos nos livrar dos keylogger e vamos fazer teclado virtual para fazer login, né? Então o usuário vai lá e clica, é um teclado virtual que o usuário clica na senha. Aí os golpistas criaram o screenlogger, que vai captar a tela do usuário, vai ver o que ele está clicando, o que está sendo visto e tal, e vai mandar para o hacker, para o golpista. São os 3 tipos de spyware que a gente tem aqui. Então, e era isso as questões que a gente tinha da Sebrasp.